Programa Toca Tudo. Carlos César Andrade. Agora são 9 horas mais 18 minutos, 9 mais 18. Estamos aqui na nossa FM, no programa Toca Tudo, né, de um espaço Fato da Minha História. Ontem nós recebemos aqui sobre as eleições sindicais, né, do Sindifan, né? Recebemos aqui a chapa número 1, representada pela professora Márcia, né? E hoje eu estou com o comandante Andrade, que compõe a chapa 2 das eleições sindicais, Inovar para Transformar. Então, comandante Andrade, seja bem-vindo, fique à vontade, bom dia. Bom dia, Carlos César, bom dia a todos os ouvintes da Nação FM, bom dia a todos os sócios do Sindifan, né, em especial. Então, comandante, não sei se o senhor acompanhou aí o bate-papo ontem com as meninas, né, da chapa 1. Estava aqui ontem a presidente, né, a Romilda, e a secretária do sindicato e também candidata da chapa 2, né, a Márcia. E ontem elas estiveram por aqui, anunciaram a chapa e como chapa única. Aí o senhor vem aqui para falar a respeito da chapa 2. Então fica à vontade para explanar, né, o que nos trouxe aqui. Vamos lá, Carlos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o senhor pelo espaço e ao mesmo tempo parabenizar pelo trabalho de nível de excelência, levando a comunidade fatimense as informações verídicas, né? Isso que é o mais importante, é o trabalho, né, da imprensa, né? Quando leva a verdade, porque hoje nós, principalmente que fazemos parte de sindicatos, de lutas sindicais, uma das maiores mazelas é desconstruir as desinformações, né? As informações, as narrativas criadas numa sociedade, né, criada diante de determinadas classes. E aí a imprensa, né, ele tem esse papel, e quando trata-se com seriedade, né, ajuda muito, por si só, ajuda muito a nós da luta. Pois bem, Carlos, vamos lá, irmão. Ontem estiveram, eu não acompanhei, confesso ao senhor que eu não acompanhei, né, os sócios, né, as pessoas que buscaram a nós para que se posicionasse diante do que vem acontecendo no Sindifan, diga-se de passagem, de 2020 até os dias atuais, né. A gente tem que entender que o Sindifan é uma instituição, né, na qual tem que ser respeitado, previsto no disposto do inciso 19 e 70 do artigo 5º da Constituição Federal. Isso não tem nem acontecendo. Tratar a igualdade, o direito, infelizmente a Carta Magna de 88, ela não está sendo tratada como deve ser tratada. E eu vejo muito falando sobre narrativas e até alguns fatos no âmbito nacional atrelado o afronto à democracia. E às vezes a gente está bem ao lado, do nosso lado, e está acontecendo algo semelhante, tão quanto. E a democracia, a eleição é uma das maiores manifestações de um povo, da democracia. Isso é fato. Pois bem, diante de tanto questionamento, diante de tantas ligações no dia de ontem, né, e aí me veio curiosidade, fui acompanhar o programa do senhor, tá bastante com missões aí no tocante à segurança pública, e é justamente a segurança pública que fez com que as pessoas viessem atrás do nosso, diante das lutas de classe, né, no âmbito estadual, diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem. E aí, diante desse avanço,
estadual e local, os outros servidores perceberam que também, assim como os professores, assim como os guardas municipais, assim como aqui eu gostaria da pessoa do comandante Francisco e do meu subcomandante Gilles Mário, gostaria de mandar um abraço a todos os irmãos, e dos agentes comunitários de saúde. Então eles perceberam que está tendo um problema. Qual o problema? Eles perceberam que tinha classes que, né, com o mesmo governo e eles sendo segregados. E aí eles usaram uma fala na qual foi utilizada ontem aqui. O síndico os servidores precisam saber que não dá quórum, conforme previsto nos dispostos do Estatuto. E as pessoas começaram a não ir mais para as assembleias. Então, sim, são N situações que a gente não vai adentrar aí, porque senão a gente vai durar o dia falando. Mas aqui eu gostaria de lembrar de uma fala da presidente. Né? Ela disse que não tem afinidade para a presidência, tá lá, não tem, ela prefere ser uma sócia. É preocupante. É preocupante, irmão. É preocupante porque alguém que insiste em se permanecer no cargo, alguém que, conforme foi colocado, que vê esses anos aí da existência desses 24 anos de sindicato, que vem aí, enfim, lembrou dos que passaram, e aí fala que não tem capacidade para estar, ela simplesmente não precisa falar mais nada. Se ela realmente se diz que não tem capacidade para estar onde está, é porque ela entende o que foi questionado judicialmente em 2021, né? Estava com razão. E diga-se de passagem, deu o que, Andrade? Perdeu seu objeto, César. Porque nesse país, as pessoas precisam entender que muitas das vezes o que elas buscam juridicamente, judicialmente, 70% dos processos eles perdem o objeto. Por quê? Porque vence o prazo. Então foi questionado, foi provocado. Nós passamos um tempo na comarca de Célio Dantas sem juiz. Passamos um tempo com o juiz substituto, saía tal, enfim. Quando foi agora, recentemente, foi julgado, né, o nosso processo, o processo na qual eu impetrei contra a chapa que estava, porque a diretoria hoje gostaria de dizer a toda a comunidade fatimense e os demais servidores. O nosso jurídico está tratando. Infelizmente, às vezes a gente, relacionamento inicia e termina, César. Isso tem que ficar claro, né? Por que eu falo isso? Porque essa petição iniciou com um amigo e irmão, né? Com um amigo e irmão. E aí, diante da propositura, foi necessário recorrer. Para vocês terem ideia, eu quero que os servidores públicos do município de Fátima tenham conhecimento. A Chapa 02, Inovar para Transformar, acionamos a federação da Força Sindical. Então, 2025 não é 2021. 2025 não é 2021. Que fique claro que não está tratando com pessoas leigas desinformadas, irmão. E até porque ela mesma disse que não tem capacidade para estar lá, mas quer se permanecer e estar lá. Esse é um primeiro tópico, irmão. Estamos aqui com o comandante Andrade, falando sobre a chapa número 2 das eleições sindicais, né, do síndico, que acontece agora dia 22. Então, pelo que eu entendi, Andrade, a chapa 2 vai concorrer. Porque ontem aqui foi dito que seria chapa única e que já passou um prazo de inscrição, enfim. Então, pelo que eu entendi, a chapa 2 concorre, é isso? Deixa claro para a gente aí. Ou continua a chapa única? Explica para a gente aí. Nós temos que deixar claro para a população o seguinte: nós mantemos firmes na luta, não desistimos da luta de classe, e deixar claro que nós protocolamos a nossa chapa, e diga-se de passagem, há N violações no Estatuto, por questão, né, de orientação, inclusive com o nosso jurídico, tá? A gente vai passar aqui para não atrapalhar o processo, né? O que dá para passar. O que dá para passar, Andrade? Dá para passar que, antes da comissão ser formada, Andrade já foi pré-julgado. O que significa? Significa o seguinte, César: o polícia,
né? O polícia municipal, federal, enfim, o polícia pega o vagabundo hoje, que cometeu um crime, tá? E vai apresentar. É a mesma coisa que o polícia chegar e dizer o seguinte, foi o que aconteceu com a Chapa 02. O polícia vai chegar para o vagabundo e dizer o seguinte, pô, infrator, vamos usar a palavra, né? Dessa forma que deve ser feito. Pô, infrator, que você está condenado. Está condenado, você não vai poder mais voltar à sociedade. Foi o que aconteceu com a Chapa 02, irmão. Antes mesmo de se constituir, conforme previsto no disposto do artigo 52 a 54, 91 a 94, deram o veredito. A senhora presidente, que diz que não tem experiência, que não tem conhecimento, realmente ela reafirma nos atos dela. Ela reafirma nos atos dela. Ela afirma que não tem capacidade para estar onde chegou, e através dos seus atos, ela viola, que tanto se falou em estatuto aqui, ela viola o que está previsto no estatuto. Esse é um dos casos. A gente pode falar até aí. Então, diante dessas situações, dessas violações, na qual a mesma afirma que a minha chapa está violando o disposto previsto no estatuto, ela não reparou o princípio da legalidade quando se aplica-se a mesma. Aplica-se a mesma. Inclusive a presidente que aí se encontra. Então, assim, a gente, irmão, tem uma frase que utiliza, Fernandinho, eu utilizo muito nas minhas redes sociais. Tá em Mateus, aqui falou, na passagem nas lutas sindicais do Papa Francisco, e a gente tem que entender, irmão, o que é uma passagem. Mas a gente não pode usar as palavras aleatórias. E por falar. Mas está lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu gostaria que o fatimense que está acompanhando, o servidor que está acompanhando, dizer aos senhores que no momento que Andrade, na companhia do seu vice-presidente, aqui gostaria de mandar um abraço, a Jefferson, que, bem lembrado aqui ontem, que teve com o primeiro sindicato dos servidores públicos, na qual tivemos a primeira presidente, ela ressaltou aqui, que foi feito lá na garagem, que foi esse mesma garagem do meu vice-presidente, nunca foi lembrado para nada. Nunca foi lembrado para nada. E no momento que sinalizei apresentar a chapa, que citei o nome do meu vice-presidente, eu gostaria de mandar um abraço para o mesmo Jefferson. Ela disse, não, o Jefferson já está na minha chapa. Jefferson já está na minha chapa. Eu falei, Jefferson está na chapa da senhora? Tá na chapa. Assim como tem outras chapas que, diga-se de passagem, presidente, a gente vai, candidata a presidente, a gente vai questionar juridicamente, conforme que outras violações, essa chapa, que se utiliza o nome de experiência, e realmente tem experiência. A gente vai falar nas experiências, um pouco mais, César. A gente vai falar nas experiências, nas práticas, conforme previsto que consta, inclusive em processos. A gente vai falar sobre isso, que é outra violação. Nação FM, melhor som estéreo, pura qualidade. Nação FM. Estamos aqui ao vivo, agora são 9 horas mais 34 minutos, ao vivo aqui com o comandante Andrade. Ele é candidato, né, à eleição do síndica, acontece dia 22, compõe a chapa 2. Como já falou aqui, o comandante e o seu vice é o Gerson, né? Gerson é o motorista da ambulância, né? Da SAMU, né? Enfim, e então está aqui falando a respeito da chapa 2, que ontem a chapa 1 informou que era a chapa única e que não haveria mais possibilidade da chapa 2 concorrer. Foi o que nós ouvimos aqui ontem. E aqui está o comandante Andrade falando a respeito, né?
Então, André, continue. Fica à vontade. Tem muita coisa, né? Fica à vontade, o tempo é todo seu Tem aí. muita coisa. Olha, César, eu vou tentar aqui seguir essa linha, né, conforme a fala da ex-presidente sem mandato. Sem mandato por quê? Porque eu gostaria de trazer o conhecimento da comunidade fatimense e de todos os ouvintes, em especial aos sócios do Sindifer, que são 417. Diga-se de passagem, tem um requerimento que logo mais estarei protocolando no Sindifer, né, pedindo em respeito, conformidade dos dispostos previstos da lei, Lei de Acesso à Informação. Tá? E aí, diante da fala da mesma, eu aqui pontuei alguns tópicos para a gente seguir uma ordem, né? A mesma aqui falou numa série de conquistas, né, aqui. Mas antes de adentrar nessas conquistas da atual gestão, né, que não é isso que os servidores dizem, não é isso que os servidores dizem, porque se quando o senhor faz um bom trabalho, o senhor é automaticamente validado para a sequência, né? Mas como meu pai disse, a coisa quando é mal começada é mal terminada. É importante lembrar aos fatimenses e a todos os filiados que essa eleição foi necessário ter 3 momentos, porque não dava. E aí fizeram outras violações, inclusive que é um dos questionamentos que está acostado no processo que perdeu o objeto. Não perdi o processo, perdeu o objeto. Não é culpa minha, não é culpa do senhor. Não é culpa do senhor, tá? Infelizmente não foi apenas Andrade que perdeu o objeto. Não, infelizmente, foi eles processos nesse país que perdeu o objeto. Diga-se de passagem. Mas eu gostaria de lembrar que o pleito eleitoral, e sempre aconteceu, sempre quando acontecia de mudar, só para fazer uma alusão, para ficar mais fácil da compreensão, sempre que mudava de gestor, automaticamente mudava-se de presidente. Por quê? Porque sempre pensou lá no passado que geralmente mudava o gestor, e aí quem vai ser o presidente? Isso a gente tinha, o senhor é servidor público, a gente já sofremos no passado. Então o que acontece, teoricamente, né, a gente foi lembrado aqui, inclusive dos que passaram, é lembrado até inclusive das fragilidades de cada um. Eu acho que a gente tem que lembrar, irmão, e ser grato. O que chegou aqui os dias de hoje? Porque é muito fácil, porque eu digo para o senhor, eu desconheço um daqueles 12, já que nós estamos no momento da quaresma, um momento, né, que traz aí na nossa região, né, um momento de se aproximar a Deus, tá? E aí o que acontece? Nenhum daqueles 12 eu gostaria de lembrar, a senhora ex-presidente, e a senhora ex-tesoureira, que nenhum daqueles 12 que andava com Jesus era perfeito. E deles tinha sérios problemas que eu não vou adentrar em particularidade de ninguém, nem de apóstolos, tá? Mas aqui eu gostaria de lembrar que eu vos digo aos senhores que eu sou eternamente grato a todos aqueles que passou. A todos aqueles que passaram, tá? E gostaria de dizer que se passaram, terminou a gestão, né? Nós já estamos em outra gestão. Mudou a gestão já do atual, nacionalmente, de todos os prefeitos e vereadores, né? E subsequente, Andrade, você está falando coisa por coisa. Não, estou falando que sempre que acontecia o pleito eleitoral a nível nacional, acontecia subsequente às eleições do Sindifer. Isso é fato. Isso é fato. Inclusive, o meu jurídico, né, e fizemos requerimento, estamos pedindo a todas as atas a ela. A todas as atas das últimas 5 eleições. Então ela se perpetua no poder até agora. O mandato dela, está lá dizendo que era quadriênio. Tem o edital lá dizendo que é quadriênio. O mandato dela, teoricamente, terminaria 18 de fevereiro de 2025. Porque foi assim. Ah, mas teve outras eleições e não sei. Para de narrativa, o irmão, professor, nós somos formadores de opinião. Ela deveria também ser formadora de opinião. Não criadora de narrativas. Não criar narrativas. Pô, vários municípios no Brasil tiveram reeleição.
E o mandato vai ficar com 4 anos de novo, só porque teve reeleição, só porque saiu, perdeu o mandato, ou porque aconteceu isso e aquilo. Não, é concluir o prazo que faltava. É concluir o prazo que faltava. Esse é um dos pontos que foi colocado aqui. Em relação à direita, à conquista, vamos falar do PASEP, na qual ela falou do PASEP. Vamos falar do PASEP. É muito fácil, Paulo Sérgio. Desculpa, Carlos César. É muito fácil, quando as coisas dão errado, eu dizer o seguinte: a culpa é da gestão, a culpa é dos profissionais, que eu gostaria aqui de mandar um abraço, os profissionais do RH, excelentes profissionais. É muito melhor a gente chegar e dizer o seguinte: olha, tem um erro aqui, vamos sentar, vamos resolver. E por que quando fala em projetos, e aí eu vou lembrar, e lembrou de alguns projetos que foram aprovados, aqui citado ontem, foi a gestão Sindef que realizou? Porque eu acreditava que era a administração. A atual administração, diga-se de passagem, que teve-se a validade de dar continuidade, porque fez um trabalho excelente. É assim que acontece. Então, quando eu entendo que nós temos que, no momento que ganha, todos ganham. No momento que perde, vamos perder junto e reconhecer que perdeu junto. Mas não transferir culpa para a gestão, para A, para B, e correr do problema. Agora está lembrando de PASEP. Agora lembrado de ir para Lagarto, lembrado para ir... parecia até que sabia esse direcionamento, diga-se de passagem. Uma coisa tão simples, senhora presidente. Isso é falta de humildade, porque se a senhora tivesse buscado, pedido ajuda, a gente direcionava a senhora para a senhora não estar rodando, indo ex-presidente, indo para lugares aleatórios. Aleatório, diga-se de passagem, gastando dinheiro que é do servidor. Entende? Então são coisas que a gente tem que saber com quem está colocando, irmão. Tem que saber que quem tem que assumir sindicato é quem tem luta de classe. Eu pergunto à comunidade fatimense e pergunto ao servidor público qual o histórico da ex-presidente na condição de sindicalista. Não tem histórico nenhum a senhora como luta de causa. Não tem histórico nenhum. Nem a senhora que se coloca à disposição. Que passaram a vida toda no poder e quando perderam o poder buscaram o sindicato para se blindar. É assim que funcionou. É assim que funciona. É simples. Busca o sindicato, César. Para que não possa ir para a sala de aula. Entende? Busca o sindicato para que não possa ir para a secretaria. Sindicato é para vestir a camisa. Sindicato é para se compadecer pelo outro. Sindicato é para empatia com o outro. É para cuidar de gente, é para cuidar de pessoas. É para cuidar de direitos da forma do todo e não escolher. E diga-se de passagem, César, a atual administração e todas as administrações aí, diga-se de passagem, tem deixado o seu legado também. É muito fácil só apontar problema, irmão. É muito fácil apontar problema. Eu digo para o senhor, a gente não vê uma dificuldade na atual administração quando se fala de garantia de direito. A gente não vê isso. Mas, enfim, eu estou colocando aqui, falando em cima da fala para ser cuidadosamente, para não pecar. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é não ser injusto, irmão, não cometer injustiças para com o próximo. Então eu pontuei aqui a fala dela. Fiquei até tarde ouvindo atentamente a fala de cada uma para pontuar e não fazer injustiça. Não fazer injustiça. Mas estranhamente, alguém que diz que não tem experiência, que não está para ali, não deveria estar ali, ela colocou uma urna itinerante. Nunca vi isso na minha vida. Não, foi por causa da pandemia. Coloca no estatuto. Em momentos pandêmicos, por que não colocar no estatuto? Inclusive, falar em estatuto e trazer o conhecimento da comunidade fatimense em pleno, ou seja, deveria ter acontecido a eleição. Aí altera o estatuto? Altera o estatuto no ano de acontecer a eleição? Não, Andrade, no ano não. Já deveria ter acontecido, porque dia 21. Alteração essa que a gente questiona juridicamente, eu não posso adentrar aí. Porque quando a gente fala para o outro, vai ser blinda o outro, você se faz com que o outro se prepare juridicamente. Que eu não posso afirmar, mas falar juridicamente já soube até que diante das mazelas, diante das coisas, das violações que ouvi, eu não posso afirmar isso para o senhor. Eu afirmo que eu posso provar. Que o advogado pediu para sair.
Isso é um sinal de uma boa administração. Eu vi aqui tantas congratulações aqui da componente da Chapa 1 para com a ex-presidente, com a presidente sem mandato, na qual a gente está pedindo, irmão. Isso aqui eu posso afirmar em público, que a Chapa 02, Inovar para Transformar, está pedindo que anule todos os atos dela, após o mandato dela, todos os atos dela. A gente está pedindo isso juridicamente, tá? Nós estamos pedindo que se afaste da diretoria, urgentemente, porque estão cometendo ilegalidades, não estão cometendo crimes. Isso é forte, César, isso é forte, professor, isso é forte. Quando o senhor faz uma compra sem uma consulta da sua classe, o senhor está cometendo crime. Possíveis ilegalidades. Existe N's, professor. Existe N's. Os sócios não vão mais pontuar social. É lamentável as pessoas. Os fatimenses precisam ouvir isso. Essas pessoas que se vestem de cordeiros, estão sendo lobos. Desculpa-me. Pegar um estatuto, professor, pegar um estatuto em pleno ano eleitoral, fazer alteração com 30 pessoas. 30 não, Andrade está equivocado, desculpa-me, corrijo, porque mais de 40% se posicionou para não mudar, porque está violando o previsto no disposto do artigo 30 e 34, está violando uma lei. Por isso que eu fiz questão de iniciar falando sobre a Carta Magna, falar sobre o previsto do artigo 30, professor. Isso é grave, irmão. Isso é grave, alguém que chega aqui com a voz mansa, na tranquilidade, que tá tudo maravilha, que compramos um terreno esse que comprou sem consulta. Estou reproduzindo a fala que espero que esteja em ata, porque a gente consegue provar. Espero que esteja em ata. Compramos o terreno, reproduzindo a fala da presidente sem mandato, do Sindifra. Compramos o terreno porque sabíamos que vocês iriam aprovar. E nós não poderíamos perder essa compra. O terreno é bem localizado. A compra é um bom negócio. Vai estar constando nos autos, senhora presidente. E a senhora presidente da Chapa 1, que diz que não tem, adentre, coloque na justiça. Porque não vai dar mesmo nada como as outras vezes. Senhora candidata da Chapa 1, cuidado com as falas. Porque o tempo se carrega de tudo. Inclusive eu vi aqui uma fala da senhora no tocante a gestores que não cumpriu direitos, que não cumpriu isso, que não cumpriu aquilo. A gente vai falar no final. Lá, cuidado. Por quê? Porque a senhora esqueceu que o candidato opositor da senhora é da área da segurança pública. A senhora não está tratando com criança, não. E aí a gente, cuidado que nessas citações que a senhora afirma, não é Andrade. Estou falando que a senhora afirmou aqui. A senhora não é citada, não. A senhora é ré. Eu gostaria de lembrar aos servidores públicos do município de Fátima e à comunidade fatimense. Andrade, esse que aqui vos fala. A minha opositora responde, não estou dizendo que já foi condenada, ainda. Punhenes processos. Improbidade administrativa, isso vai estar nos autos, viu, senhora presidente? Que não tem medo da justiça, que nunca aconteceu nada. Viu, César? Isso é forte, irmão. Isso é forte. Isso é grave. Isso é grave. E aqui eu trouxe eles, situação na qual o nosso jurídico está tratando, em cima da fala da senhora, na qual posso provar para a senhora.
A senhora disse, no momento que a chapa 01 foi protocolar, César, com desdém, rindo, a presidente sem mandato, ela não quis aceitar, resistiu. Eu falei, vocês vão resistir à minha candidatura? Vocês que tanto pregaram, quem quer? Não estou entendendo. E nesse momento eu falei, a senhora tem dois caminhos, aceitar ou aceitar que a gente recorra judicialmente. Não, mas eu não, peraí, pô. Dessa forma, peraí, não, vamos resolver e tal. Eu disse, tal. Eu falei, falta transparência. Falta transparência de novo, senhora presidente, que diz e afirma não ter capacidade para ser presidente. A senhora, no ano de 2020, teve a eleição e não foi colocado nos jornais de grande circulação nem diário oficial. É previsto no disposto do artigo 43. 43. Vocês estão com mandato classista, assim como Andrade tem. Tempo obrigatório de conhecer a lei. Nós não podemos desconhecer a lei. Senhora ex-presidente sem mandato. Sem mandato. A senhora deveria ter aproveitado esse tempo para ter estudado o estatuto. E aí quando eu cheguei lá, eu disse, agora vocês não vão reclamar igual da outra vez não, né? Que não teve publicação. Fala da presidente sem mandato. Não vai, porque nós publicamos nos jornais em Salvador. Senhora presidente, eu gostaria aqui de ler o artigo 43 para a senhora. O artigo 43 diz que deve ser publicado em jornais de grande circulação regional. Professora, novamente, disposto no artigo 43 diz que deve ser publicado o edital nos jornais de grande circulação regional ou diário oficial da União. Senhora presidente, aula de geografia, gostaria de dizer para a senhora que Salvador é região metropolitana. Fátima é localizada na região semiárido Nordeste 2. Só para lembrar as aulas de geografia, senhora. Professor, tá feio. Não vamos deixar que envergonhe a educação de Fátima, que é uma das bem pagas do país. A senhora, representante do povo, do servidor público de Fátima, não entende nem o que é uma região, presidente. A senhora não entende nem o que é uma região. A senhora nem entende das regiões. Eu estou com dúvida agora se a senhora entende quais são as 5 grandes regiões do Brasil. Eu tenho dúvida, professor. Eu tenho dúvida. Envergonha a minha classe, a classe do senhor, porque eu sou professor também. Me faça um suco de abacate. Ô professor, não é vitamina não, é suco, porque nessa Bahia a gente precisa ver coisa ainda. Os fatimenses, olha a senhora presidente sem mandato. A senhora não tente tratar os filiados fatimenses como gado. Não tente fazer isso. Obrigado, César. A gente tem mais coisas. Ao vivo. Estamos ao vivo, agora são 9h53. Estamos aqui com o comandante Andrade. Ele está aqui citando sobre a chapa 2, né? As eleições sindicais já estão prestes a acontecer agora dia 22, né? Dia 22. E o comandante está na chapa 2 com inovar para transformar. Chapa 2 essa que ontem foi dito aqui comigo mesmo aqui no programa que não teria, né, mais possibilidade de concorrer, né, porque já acabou o prazo, enfim, e o comandante está aqui justificando, né, falando a respeito sobre a chapa 2 também, sobre a passagem aqui da presidente, que aqui esteve ontem, o Centro Síndica, junto com a secretária e também candidata à próxima eleição que acontece dia 22. Então, continuando aqui com o comandante Andrade. Siga aí, comandante. Professor, a gente acha que já viu de tudo nesse mundo, mas, irmão, é muita maldade para com os servidores. Eu gostaria também de só voltar um pouco na minha fala atrás, quando os servidores buscam
e recebe essa tratativa, esse acolhimento, isso é um assédio, sabe? Professor, isso é assédio. Talvez eles, até por afirmar que não tem conhecimento, eu gostaria aqui de lembrar que esse tipo de comportamento, o assédio não é apenas só para o dos servidores, para com os servidores, dentro da hierarquia que ali acontece, ou com os seus chefes, tal, porque quem está geralmente vê o assédio dessa forma. Não, existe aquele assédio. Inclusive tratamos, um dos temas que nós tratamos no Ministério Público do Trabalho, e eu estive lá, né, o ano passado, tratou sobre esse tipo de assédio que acontece, inclusive, dentro das próprias instituições. Dentro das próprias instituições. E esse é um do tipo. Esse é um do tipo dos assédios. Mas dando continuidade aqui, são muitas coisas a ser colocadas aqui. Então ela fala lá na aprovação de vários projetos. Eu gostaria de dizer isso aqui, que isso é narrativa também, César. Esses projetos aí, eu não vi nenhum projeto que foi por indicação do Sindifan. Esse projeto aí não. Partiu, qualquer cidadão, qualquer do povo, você pode indicar, pode sugerir projetos. Nós temos Ienes projetos. Eu posso passar aqui para ele e falar Ienes projetos, que não é o caso. A comunidade fatimense sabe. Tá? Ienes projetos. Tá? Passou lá do gestor e tal, enfim. Agora, eu vos digo, senhor, eu desconheço essa aprovação e essa autoafirmação. Eu vi mais uma autoafirmação aqui. Uma autoafirmação do que fatos. Né? E a gente não vai adentrar em cada um, porque senão a gente passaria a noite toda. Desculpa, o programa todo. Nação FM. Ao vivo, ao vivo. Vamos lá. Carlos César Andrade. São agora 9h56. Estou aqui com o comandante Andrade a respeito aí das eleições sindicais que acontece dia 22, tá? Ele que compõe a chapa número 2 e está aqui, né, respondendo, né, falando a respeito do que foi dito aqui pela presidente do Sindifan ontem, que mostrou a chapa 1, né, como chapa única, e aqui vem até o nosso programa o comandante Andrade para justificar, né, a respeito da chapa 2. Tá aqui com a gente ao vivo e você acompanhando aí na Nação FM também, né, no Instagram, no Face, no YouTube. Então, obrigado a você aí pela audiência. Fica à vontade, comandante. Pronto, irmão. Olha só, a gente viu aí falar sobre a palavra aqui, né? Até eu coloquei. Fundo do poço. Né? A gente não quer voltar mais. O fundo do poço falou. Né? E eu coloquei aqui, Sindifan. Realmente, não quer voltar ao fundo do poço. Fato. Agora, continuar como está também, enfiar de goela dentro, César, isso é fundo do poço, irmão. Professor, a partir do momento em que as pessoas não aceitam, né, que pegam amor ao cargo, às funções, ciclos inicia e termina. E tem que ser natural, tem que ser leve. Quando é que é leve? Quando o senhor sai da missão do senhor e passa a bola, assim como eu passei, e outras pessoas passaram, entende o processo legal e respeita a democracia, o desejo de mudança. O desejo de mudança. Tá? Então, quando fala, se direciona, né, tem um olhar apenas e não enxerga o próprio umbigo, não olha para si, né, esse desejo de se perpetuar. Está perpetuando por quê, senhor? Falou, pô, eu estou aqui desde 2013, né, foi a fala da candidata da chapa 1. Poxa, chama atenção, César. 2013, irmão. 2013. Entende? 2013. E quando você fala 2013, César, a gente vê que aí houve uma série de burlar o processo. A gente vê uma série de que houve de violação do que diz o Estatuto. Mas o Estatuto foi atualizado em 2014, justamente. Por isso mesmo. Essa é a razão que eu estou questionando.
tá? Mas eu tô cuidadosamente pontuando, porque eu tô sendo, né? A gente não pode falar do todo, né? Mas estou sendo pontuando a fala. Então, essas pessoas buscaram e buscam o sindicato, assim, olha aí, 2013 para 2025, e quer continuar, tá com sede ao pote. Fizeram compras aí de energia solar, na qual vou falar o que citar aqui. Eu estou em cima do que foi citado aqui, com as mesmas práticas da compra das duas tarefas que citaram aqui. Na Avenida Reginaldo, saudoso Reginaldo Capinduri. Estive lá nesse terreno, estive lá, bem localizado. Talvez a compra tenha sido boa, mas o que nós estamos tratando aqui, e não estou falando com ironia, não trato, isso não faz parte de Andrade. Estou falando aqui do princípio da legalidade. O que a gente questiona é o princípio da legalidade. A gente está dizendo que não tinha necessidade do terreno. Ninguém falou isso. O objeto da discussão não é essa. Estou falando que é o processo como foi feito. O processo, a ilegalidade está no processo que foi feito. Como foi feito? É só comprar sem consultar? Inclusive, eu gostaria aqui de pegar uma das falas, né, que ela falou, mas não falou do posicionamento do Conselho Fiscal, inclusive da presidente do Conselho Fiscal, que, diga-se de passagem, era vice-presidente da Chapa 01. Era vice-presidente da Chapa 01. Tá? Era vice-presidente da Chapa 01. E que não é mais. Professor Carlos César. Depois dessas indagação, digo para o senhor, nesse momento eu apenas estava questionando. Professor Carlos César e os demais ouvintes e filiados, a partir do momento dos questionamentos, né? A partir do momento dos questionamentos, a chapa dela começou a se dissolver. Estranho, né? A vice não era mais vice. Surgiu um guarda municipal após o período da chapa. Estranhamente. Isso a gente tem que comprovar. Tá gravando. Vamos falar em princípio da legalidade? Ora, César. Professor, princípio da legalidade? Os históricos? As práticas? E tem a certeza que não dá nada na justiça igual outras vezes? Vai fazer mesmo, irmão. Vai se perpetuar mesmo. Mas para que o mal prevaleça, basta que os bons permaneçam em silêncio. Isso é importante lembrar. Nação FM, ao vivo. São 10 horas mais 3 minutos. Estamos aqui com o comandante Andrade a respeito aí das eleições sindicais. Tem até uma pergunta aqui, Andrade, para você. O Adalmir Bonfim mandou aqui: o candidato tem projetos para apresentar para nós? Aproveita a oportunidade. Adalmir Bonfim, um abraço, Adalmir. Obrigado pela sua participação. Forte abraço, Adalmir. Satisfação imensa, irmão. Tem sim, Adalmir. Tem sim projetos. Agora, para mim apresentar o projeto, a gente tem que... Eu estou falando muito juridicamente, pautado. Para mim apresentar projetos, né, eu preciso que no mínimo aceitasse, que fosse aceito, agora só juridicamente, dizer para o senhor, deixar bem claro, né, após a decisão judicial, diga-se de passagem, já está ciente da situação, né, a gente pode apresentar o nosso projeto, assim como apresentar aquele projeto, Aldamir, pobre, um projeto engessado, um projeto que a gente não espera nada. Mas um projeto, Aldamir, posso falar para o senhor, né, que seja, de fato, haja inclusão e a participação, de fato e de direito de todos. Esse
a mensagem que passa, o projeto em si a gente não pode fazer, porque estaria fazendo uma pré-campanha, estaria pedindo voto. Não, aqui a gente está trazendo, questionando, professor, que fique claro, as injustiças, o princípio da ilegalidade em razão de não ter aceitado a nossa chapa, que deixasse acontecer, deixasse que o servidor decidisse, e que fique claro, há violação em vários pontos da construção desse pleito eleitoral. Diga-se de passagem, eu pontuei aqui 10 pontos aqui. Alguns deles eu não posso falar para os senhores. Na petição que está prestes a sair, tá? Sair. Aí os senhores vão ter o conhecimento e aí, posteriormente, a gente vem aqui. Nação FM, ao vivo. Carlos César Andrade. São 10 horas mais 5 minutos. 10 mais 5. Se você tem alguma outra pergunta a fazer, fica à vontade aí, viu? Estamos ao vivo aí no Instagram, no Face. Pode usar o nosso WhatsApp, que é o 99748310 ou 99304372. Estou com o comandante Andrade, ele que compõe a chapa número 2. Chapa essa, né? Que foi tida como não oficial, né? Ou seja, não foi registrada aí para a eleição que acontece dia 22. Tivemos aqui ontem a explicação que só haverá a chapa número 1, chapa única. Então o Andrade está aqui justificando, né, a respeito da passagem ontem aqui da presidente, junto com a secretária também candidata da chapa 1. Andrade, mais alguma coisa para a gente aí? Irmão, tem sim. Aqui há outro ponto que foi colocado aqui ontem, que a equipe, né, mencionou aqui sobre a candidatura da chapa 1. Falou, né, que é boa. Chapa 1, ouvi essa palavra aqui. A chapa 1, olha os servidores que não acompanhou ontem. A chapa 1 é a chapa boa. Eu pergunto ao senhor Carlos, professor Carlos César, e aos demais servidores de Fátima, servidores públicos de Fátima. Bom pra quem? Bom pra quem? É boa. Boa pra quem? Essa é a pergunta. Se a chapa fosse boa, tinha primeiramente sócios teriam participando, satisfeito. Poderia até ter oposição, que seria, como já houve, seria ótimo que tivesse realmente 3. Então não adianta a gente vir com narrativas aqui, porque o que não é fato é narrativas. Dizer que, era bom que todo mundo participasse, que tivesse 2 chapas, ou 3 ou mais. Isso são narrativas. Esse é um dos pontos. Tá? Outro ponto que a gente vai voltar foi a reformulação do estatuto, na qual falei, né? Na qual ela fala aqui também. Estou falando que tudo que ela falou aqui, reformulação da fala, na fala da presidente da chapa 1. Da presidente, tem que ficar claro, presidente da chapa 1 e a ex-presidente, ou a presidente sem mandato, ou diretoria sem mandato. Eu afirmo a vocês e comprovo através de documentos. Isso é fato, César. Isso é fato. E não tem. A gente tem que falar o que tem documento, o que prova. O que você não prova, não adianta estar falando. Então eu gostaria de dizer que a diretoria do Sindefa de Fátima é a diretoria sem mandato. Sem mandato. E a chapa 01 pediu o afastamento e anulação dos atos, todos os atos da senhora. E a gente tem que entender, César, que a gente pode correr, César, pode correr até das coisas, né? E protelar, mas a conta chega, irmão. A conta chega, tá? Bora lá. Falei sobre a reforma ela falou sobre o estatuto, já falei anteriormente. Foi ilegal por quê? Porque diz que o estatuto deveria ter, no mínimo, ou seja, não vai alterar, não tem nenhum lugar lá falando, tem 30 pessoas. Ela falou aqui ontem 200
419 pessoas. 419 pessoas filiadas hoje. Está tendo o Sindifa. No mínimo, para alterar esse estatuto, nós deveríamos, conforme ela disse, de ter 280 pessoas. Gostaria de lembrar aqui à comunidade fatimense e a todos filiados que essa tentativa de alteração ou, né, violação às regras previstas, porque é violação, posso afirmar, César. Se vai de encontro ao que está no próprio estatuto, é violação, está violando. Está de encontro ao que está escrito numa lei instituída, eu estou violando. E não é outra coisa não, é tentativa de violação. Vem acontecendo desde o ano passado e não tem como acontecer. Não tem, as pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas. Estão cansadas. Então aqui, só na fala da presidente, ela falou exatamente isso sobre a mudança do estatuto. Eu estou falando que é um afronto à Constituição, que é uma violação ao estatuto. Pronto, dando continuidade ainda, para finalizar a minha fala, na qual eu falei, né, afirmou sobre os crimes praticados por quem já passou. E aqui eu não estou para falar de crime de ninguém, mas estou para falar que cumpra-se o estatuto. Que cumpra o estatuto. E o estatuto diz que tem que ser seguido, o que é previsto nele. Não é assim, presidente, ex-presidente? Não é assim? Não é assim, presidente da chapa 1? Não tem que seguir o que está nele? Pronto. Tem que seguir o que está nele, né? Pronto. Se tem que seguir o que está nele, tem que ter conduta libada, tem que ter... Correto, irmão? Eu gostaria aqui de trazer o conhecimento da população fatimense. Aí isso aqui eu preciso ler. Porque eu não sabia. Isso aqui eu preciso ler. Preciso ler. Até porque, para compreender o momento, professor, para compreender o momento, né, da fala infeliz, eu entendo que foi infeliz, da minha concorrente, da chapa 1. Né? É experiência. E aí eu entendo porque a razão do nome experiência, professor. Eu entendo agora e estou começando a entender porque é o nome da experiência. Traz na chapa. Nada, só lembrando aos ouvintes aí, né, no momento do protocolo da chapa 02, inovar para transformar. Gostaria de lembrar aqui, falar para os ouvintes, para os servidores, que essa fala foi de forma de desdém, que foi rindo. Importante ressaltar. E eu peço apenas que se retrate, porque eu não quero nada de mal para ninguém, irmão. Apenas que se retrate. Faça um vídeo, vem aqui como já veio, que é um momento, espaço sério. Use as redes sociais, peça desculpa, diga que não foi aquilo que queria passar. É uma orientação, viu? Uma orientação jurídica, boa. E é o assertivo. Mas não... A palavra recorram. Não dá nada mesmo. Colocar na justiça como foi das outras vezes é forte. E aí, professor e ouvintes da Nação FM, eu gostaria aqui de aproveitar, né, e mandar um abraço para todos os membros da minha chapa, né, do nosso tesoureiro Léo, né, Léo Celular, né, ao professor Dr. Solon, aos meus irmãos de farda, né, os policiais municipais, o irmão Silva, vocês conhecem como Tacuí, né, o irmão Santos, né, o meu ex-02, meu ex-subcomandante, hoje subinspetor da Guarda Municipal de Fátima. Progressão de carreira, isso é avanço.
Isso a gente mostra, né? Meu pai diz, pai, mata a cobra, mostra. Não, mata a cobra, mostra a cobra. Mostra a cobra. Progressão de carreira. É poucas guardas do Brasil, viu, professor? É poucas guardas que tem progressão de carreira. E é com a mesma gestão aí que ela não consegue resolver, né? A amiga de serviços gerais, né? A esposa do ouvidor, né? O amigo, os amigos aí da limpeza, né? A gente falar o nome popular, né? Que as pessoas, né, conhecem melhor, Pico Doce, né? O amigo Jefferson, já falamos aqui, tá? O amigo Eduardo, lá da Bananeira, também, Gari. Eu me considero também até no Gari. Meu primeiro trabalho, César, foi como Gari, né? Como Gari. E, enfim, professor, é chato eu falar nome porque a gente pode esquecer de alguém que a gente esqueceu. E isso é sério, isso é sério, né? Mas aqui só para dar uma, né, que o pessoal dá um suspense aí, né? Mas tem que lembrar daqueles que abraçaram aí, né? Abraçaram o projeto aí e tal, enfim, Simara, falei Simara, né, que é a esposa do ouvidor, abraçaram o projeto. E aí vou voltar novamente para o Estatuto, porque falaram muito no Estatuto aqui, muito no Estatuto. Eu percebi que a minha concorrente, né, que falou essa fala infeliz lá no momento da candidatura, e diga-se de passagem, só foi registrado novamente, porque falamos de recorrer judicialmente. E após ela falar essa fala infeliz, eu gostaria aqui de lembrar que a minha concorrente, da Chapa 01, né, conforme consta no processo, nos autos dos processos, tá? Na vara de efeitos relativos às relações de consumo, civil, comerciais, consumidor, registro público e acidente de trabalho, de Cícero Dantas, respondem por direito administrativo e outras matérias de direito público, código 9985, atos administrativos. Gostaria que os sócios prestassem muito bem atenção, né? Atos administrativos 9997, improbidade administrativa, professor Carlos César, improbidade administrativa 10011. Esse é um dos processos. Dano ao erário, essa é minha concorrente. Dano ao erário 10012. Esse é um processo. Processo referência. Aí nós temos um processo referência aqui à frente. E aí, é só isso, Andrade? Não. Esse é apenas processo, alguns crimes que ela responde em um processo. Mas a gente vai para um outro processo. No segundo processo, a minha concorrente, que eu vou dizer para o senhor, viu, professor? Eu tenho dúvida se ela será minha concorrente. Eu tenho dúvida. Isso quem vai dizer os magistrados. Não sou eu, não. Porque aí eu estaria cometendo a mesma ilegalidade deles, julgando. Eu não posso julgar, não, irmão. Eu não tenho competência para julgar, nem estou aqui julgando. Estou trazendo o que está para todo mundo ter acesso. Quiserem ter acesso, passo para todos os senhores. Quiserem ter acesso. Está lá. Pronto. Improbidade administrativa. Esse é um outro processo. Ela está repetindo. Não, estou repetindo não. É uma prática. É uma prática. É uma prática. É uma prática que se parece em ser corriqueira, professor. Não é para aplicar a lei, professor. Ou acha que participar, alegar, porque o estatuto diz que não participou das últimas 3 sessões, injustificável. Me prove que não houve justificação. Eu quero que a senhora presidente me prove que não houve justificativa. Esse é o primeiro ponto. Você vai discutir juridicamente. Se discute, a justiça segue, irmão. É que consegue provar a legalidade. E eu digo para o senhor,
novamente a todos os ouvintes, Mateus capítulo 5, versículo 6. Eu tenho fome e sede de justiça. Está lá. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí vou falar do segundo processo, vou tomar água, porque são muita coisa, professor. São muita coisa. Nação FM. Ao vivo, ao vivo. São 10 horas mais 20, 10 mais 20. Estou aqui com o comandante Andrade sobre as eleições sindicais que acontecem dia 22, eleições do Sindifa. Ele que compõe aqui a Chapa 2 e está aqui falando, respondendo, né, o porquê, né, da Chapa 2 não ter validade e não concorrer aí as eleições de dia 22, que foi dito aqui ontem, né, que é Chapa única. Então está aqui o comandante Andrade se justificando e explanando aí para os nossos ouvintes. Pronto, professor. E aí o segundo processo. O segundo processo, improbidade administrativa, não é bis, ou é melhor, é bis, né? Novamente, mas é outro. Juiz federal da primeira vara de direito, da vara dos efeitos de réu. Olha a palavra. Novamente, para que os ouvintes, os filiados que ainda, né, estão iludidos, improbidade administrativa, juiz federal da primeira vara de subseção judiciária de Paulo Afonso. E outros, preste atenção, juiz de direito da vara de efeito de réus de consumidor, civil e comerciais, com marca de Cero Dantas, Bahia, e outros, entre parênteses, 7. Professor Carlos César, nós estamos no século XXI. Existe algo que nada nesse mundo, em nenhum país nesse mundo cresceu se não foi através da educação, irmão. O senhor é eu digo para o senhor, eu lembro, eu na condição de criança, minhas irmãs falavam no professor Carlos César, professor Sidney, irmão, o senhor não sabe, alegria imensa, Zacarias, alegria imensa quando eu cheguei aí em Fátima e tive a oportunidade de trabalhar com o senhor, de estar aqui hoje, porque, sabe por quê, irmão? Porque eu sei quem foi a formação das minhas origens, tá? Diga-se de passagem, todos são professores. Hoje aqui eu gostaria até de mandar um abraço para minhas irmãs, né, hoje que está na educação. Diga-se de passagem, uma era professora aqui, foi para São Paulo, tinha um sonho de ser modelo. Mas o que Deus prepara, irmão, não adianta. O que Deus prepara vai ser, largou o emprego de professor aqui, porque naquela época pagava mal, sei o que tal, foi embora. Chegou lá, hoje é professora em Guarulhos. A minha irmã, que é professora, Ana Vanosa, diretora, diga-se de passagem, faz um trabalho de nível de excelência, mas não apenas a minha irmã, é uma equipe, irmão, conseguindo ganhar todo mundo. Então aqui eu gostaria de mandar um abraço para todos os professores, primeiramente, né? Mas eu estou falando aí agora da Escola da Bananeira, todos os profissionais, né? E diga-se de passagem, né, que é uma das referências lá. E aqui eu quero dizer para o senhor uma coisa: educação, a gente não é, o senhor não é piloto de livro, o senhor não busca apenas uma informação. Enfim, agora testar o grau de burrice e pedir usar, professor, 2 pesos e uma balança, professor, né? Porque aqui no que está se aplicando a Chapa 02, está se aplicando apenas, né, olhando mínimos detalhes infundados para com a Chapa 02. Infundados por quê? Porque se alterou onde não pode alterar. Porque se alterou onde não deve ser alterado. E da forma que foi alterado. Então, portanto, né, professor, a gente passaria aqui a manhã toda, até porque eu me sinto muito à vontade de estar aqui, mas não é só apenas por isso. É porque tem muita coisa errada. E aí, após os próximos capítulos, se o senhor abrir o espaço, a gente agradece. Mais uma vez aqui, gostaria de agradecer a todos os ouvintes, né?
toda a comunidade, agradecer o espaço, aos servidores. Sejam novamente o que vocês fizeram, né? Se não sair a MS até lá, que vai sair. Diga não a esse absurdo, tá bem? E como eu costumo dizer nas minhas falas, irmão, gratidão, gratidão é a palavra. Ao Senhor pelo espaço, momento de escuta de cada um aí, ouvinte, né? E a cada um filiados, cada um sócio que confiou, né? Confiou no nosso trabalho, viu ao longo dos anos aí o avanço, não só apenas local da Guarda Municipal, mas a nível estadual, e buscou, né, a nossa pessoa para que pudesse estar à frente desse pleito e mudasse e se posicionasse, né, em desfavor dessas injustiças. Gratidão é a palavra. Eu que agradeço aí ao comandante Andrade, né, por ter vindo aqui. E eu também, como eu disse aqui ontem, acabei no finalzinho falando, e vou repetir, o espaço está aberto, né, para as pessoas que aqui foram citadas, né, queiram vir aqui usar a palavra. O espaço está sempre aberto, tanto para as pessoas do sindicato, como qualquer outro órgão que queira aqui usar a palavra para se dirigir ao nosso povo. Então, o espaço está sempre aberto. Ao comandante, desejo boa sorte na sua caminhada, como sempre, né? Pessoa que está sempre empenhada aí no que faz. Então, desejo boa sorte mesmo. E agradeço de coração, tá? Por ter vindo aqui e pelas palavras também ditas, né? Dirigido aqui como ao professor Carlos César, viu, comandante? Obrigado pela lembrança aí desse professor, né? Eu não sabia, rapaz, fiquei até surpreso aí, né, dessa referência aí, tá bom? Então, boa sorte para o professor comandante Andrade. Obrigado. Eu te desejo.